Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Nós vamos começar hoje o primeiro vídeo da segunda apostila, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre histologia humana. O que é a histologia? Logia, vocês já sabem, é estudo, né? Então, é estudo dos tecidos, todos os tecidos que compõem o corpo humano. Então, isto, né, vem do grego e significa tecido. Tá? É a ciência que estuda os tecidos do corpo humano. O que é um tecido? Tecido é um conjunto de células, tá? Então, os tecidos são formados por grupos de células com forma e função semelhantes. Podem ser classificados em tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Hoje nós vamos falar, né, do tecido epitelial. Então, quais são os componentes dos tecidos de forma geral, especificamente do epitelial? Então, já que é um conjunto de células, então os tecidos são formados por células. Substância intercelular, substância entre as células. Então, vários tecidos vão apresentar essas substâncias. E líquido intersticial, líquido que está entre as células. Então, nós vamos ter variações. Vão ter tecidos que vão ter pouca ou nenhuma substância intercelular, pouco ou nenhum líquido intercelular. Então, quais são? Nós temos 4 tipos básicos de tecidos formando o corpo humano. O tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. Então, nós vamos tratar de todos esses tecidos da agora para frente. Então, hoje a gente vai falar especificamente do tecido epitelial. Então, quais são as características do tecido epitelial? Ausência de espaço entre as células. Então, as células estão bem juntinhas umas com as outras. A ausência de vascularização. Então, no tecido epitelial, ele não apresenta vasos sanguíneos. Então, nós não vamos observar a presença de vasos sanguíneos no tecido epitelial. Outra característica importante é a grande capacidade de renovação celular. Então, as células do tecido epitelial, elas têm uma grande capacidade de fazer mitose. E isso vai se manter pela vida inteira. Qual é a função? Então, nós falamos das características. Qual é a função? Para que serve o tecido epitelial? Ele é um tecido de proteção, tá? Porque ele vai revestir o corpo, externa e internamente. Para que revestir? Para dar proteção. Então, ele protege o corpo contra a penetração de micro-organismos, de substâncias químicas e de agressões físicas. Então, protege contra micro-organismos, contra substâncias químicas e contra agressões físicas. Calor, né, aumento de temperatura, pressão. Então, tudo isso são agressões físicas. Ele se encontra recobrindo o corpo externamente. Qual que é o tecido que recobre externamente o nosso corpo? É a epiderme. E vai recobrir também superfícies internas dos órgãos, como estômago, ouvido, nariz, pulmão, boca, útero, bexiga. Além de ser responsável pela formação de glândulas. Então, todas as glândulas do nosso corpo são formadas por tecido epitelial. Quais são essas glândulas? O pâncreas, o fígado, as glândulas salivares, por exemplo. Mas existem outras que a gente vai falar mais na frente. Então, aqui está o exemplo de um tecido epitelial, tá? Então, todas essas bolinhas que vocês estão observando aqui no desenho é uma célula, tá? Aqui é de pele, né? Essa camada aqui em cima, ó. Essa parte aqui, ó, é a queratina. A queratina é uma proteína, nós já estudamos, né, as proteínas. A queratina é uma proteína impermeabilizante. Então, depois do tecido da nossa pele, né, que é essa parte aqui, ó, todinha, nós temos, então, a queratina recobrindo para impermeabilizar, para impedir a perda excessiva de água, tá? Então, aqui, ó, o epitélio, eu tenho ele frouxo, com bastante substância intercelular, e eu tenho ele modelado. A gente não precisa preocupar com todas essas características aqui, não. Então, vamos ao estudo do tecido epitelial propriamente dito.
Então, ele é um tecido de revestimento, tá? Ele reveste a parte externa e a parte interna do corpo. Constitui superfícies internas e externas do organismo. As células são fortemente aderidas, né? Muito juntinhas umas nas outras, com pouca, né? Escassa substância intercelular. Então, tem poucas substâncias entre as células, já que essas células estão bem próximas umas das outras. E esse tecido epitelial, ele se prolifera formando glândulas. Ele vai fazer uma invaginação, vai entrar para a superfície e vai formar glândulas. Apresenta células pavimentosas, cilíndricas e cúbicas. O que é isso? Isso é o tipo, é o modelo das células. Daqui a pouquinho nas figuras a gente vê. E essas células vão apresentar ainda o glicocálice. Esse aqui a gente já conhece, quando a gente falou lá da membrana, né? O glicocálice, ele é um aceptor de membrana, ele é responsável pelo reconhecimento celular. Quando a gente fala em... o indivíduo fez transplante e aí ele tem que tomar a medicação para evitar a rejeição. A rejeição ocorre por conta do glicocálice, que ele é uma proteína que o organismo reconhece como sendo não própria, tá? E ele ainda tem desmossomos, que servem para adesão, para grudar uma parte na outra. Seria como um clipe para reforçar, tá? Eles ficam assentados, eles ficam sobre uma membrana, que é a membrana basal, com fibras colágenas, elásticas e reticulares. Essas fibras é que dão resistência, tá? Essa membrana basal, ela é vascularizada, então o sangue, né? Então ela tem vasos sanguíneos. Então o sangue que entra na membrana basal é que vai nutrir o epitélio que está acima, tá? E ela é inervada, então é dali que vem a sensibilidade. Então, o tecido epitelial de revestimento, ele é avascularizado, ou seja, ele não tem vasos sanguíneos e ele apresenta microvilosidades. Eu vou mostrar na figura o que são essas microvilosidades, principalmente nos intestinos, tá? É muito importante isso, porque essas microvilosidades, elas aumentam a superfície de absorção de nutrientes, tá? E alguns epitélios também apresentam cílios na traqueia, tá? Que é o cano que leva o ar dos nossos narizes até o pulmão. Então, ele tem batimentos, tá? Esses cílios são importantes para isso, tá? Para varrição, para varrer a traqueia, para varrer a tuba uterina e levar o óvulo, tá? E tem ainda estereocílios nos túbulos seminíferos, que são lá nos rins, tá? Vou mostrar as figurinhas para vocês. Então, tá aqui, ó. Aqui é a célula, tá? Essa aqui, ó, é a célula. Ó, o núcleo dela aqui, ó, essa bolinha azul é o núcleo. Então, como que a membrana dessa célula faz? Ela sofre, então, essas microvilosidades aqui, ó, essas reentrâncias, ela não é retilínea, ela vai fazendo essas reentrâncias, por quê? Porque aqui o alimento vai passando, então ele tem que percorrer todo esse caminho aqui. Então, isso aqui aumenta a superfície de absorção. Então, isso aqui acontece aonde? Nos intestinos, tá? Porque lá no intestino que vai ocorrer a absorção dos nutrientes do que nós nos alimentamos. Olha aqui os desmossomos, ó, que foi citado ali atrás, que é uma outra especialização do tecido epitelial. Então, esses desmossomos é como se fosse um clipe, um grampo, né? Prendendo ali, porque aqui já começa a próxima célula. Não está mostrando o desenho, mas a próxima célula está aqui. Então, para unir uma célula à outra, nós temos esses desmossomos, tá? E aqui, ó, o glicocálice, tá? Então, parece um Y, né? É o glicocálice, então ele está aqui, ó, na superfície da membrana da célula e ele, então, é responsável por esse reconhecimento celular.
Então, o tecido epitelial, ele é classificado de acordo com o número de camadas que ele apresenta. Lá nas características, lá atrás, nós falamos, né, do tipo de célula. Então, eu tenho tecido epitelial simples, que ele é formado por uma única camada. Então, ele é fino. Então, aonde que eu vou ter tecido epitelial simples? No estômago, nos intestinos, nos vasos sanguíneos e nos ovários, tá? Então, é uma única camada de célula. Esse desenho aqui, ó, tá mostrando para nós, é uma única camada. Ela é mais compridinha, mas é uma única célula. Então, esse aqui é um epitélio de coluna, né? A célula está em forma de coluna. Aqui eu já tenho um epitélio cúbico, então a célula já parece um cubozinho, mas é uma única camada. E aqui eu tenho o pavimentoso, a célula já é mais achatada, né? Então, formando um pavimento, um piso. Tá? Então, aonde eu tenho o epitélio simples, que é formado por uma única camada de células, revestindo o estômago, os intestinos, os vasos sanguíneos e o ovário. Aí eu já tenho tecido epitelial estratificado, que ele tem várias camadas de célula, tá vendo? Cada bolinha escura aqui é um núcleo, então representa uma célula. Então aqui eu tenho várias camadas. Aonde que eu vou encontrar esse tecido epitelial estratificado? Na epiderme humana. A epiderme é uma das camadas da pele. A pele é o maior órgão humano. Um órgão é um conjunto de tecidos. Um dos tecidos que forma a pele é a epiderme, que é um tecido epitelial. Tecido epitelial pseudoestratificado. Pseudo significa falso, então dá a impressão que ele tem várias camadas de célula, mas não é. É porque as células elas ficam em alturas diferentes, mas é uma única camada. Então observa aqui, ó. Esse aqui, ó, é uma única célula. Ela é estreitinha aqui embaixo, mais larga lá em cima, aqui o núcleo dela. Então aqui nós temos uma única camada de células em posições diferentes, por isso que dá a impressão de ser estratificado, mas ele é pseudoestratificado. Aonde eu vou ter esse tecido epitelial pseudoestratificado? Revestindo o sistema respiratório. Então, aqui nós temos, né, a foto da pele. Então, aqui eu tenho a epiderme, que é esse tecido, né, o mais externo, que é tecido epitelial. Eu tenho a camada do meio, que é a derme, que é onde eu vou ter a inervação. E eu tenho, por último, a hipoderme, que é a camada gordurosa, né? Então, aqui, ó, a epiderme. Então, aqui em roxinho, né, nós estamos vendo aí o núcleo das células, tá? Aí eu tenho anexos na epiderme. Quais são os anexos? São os poros que vão estar unidos à glândula sudorípara, que é importante para a regulação da temperatura corporal. Eu tenho pelos, o pelo sai aqui na epiderme, mas ele tá lá, ó, a origem dele é a base da derme, tá? Então eu tenho aí o folículo piloso. E eu tenho o extrato córneo, que é aquela camada de queratina para impermeabilizar, para impedir a saída de água desse corpo. Essa camada, essa queratina, ela vai ser mais ou menos espessa dependendo do local. Por exemplo, a sola do pé. Lá eu tenho uma espessa camada de queratina, porque é um órgão, né, uma estrutura que tem bastante atrito quando a gente está andando. Então, eu tenho que ter uma proteção maior ali, né, nessa área. Aí, na derme, eu vou ter a presença dos vasos sanguíneos e dos nervos e também da glândula sebácea, que está associada aqui ao folículo piloso, onde vai sair o sebo, a gordura, para ajudar na impermeabilização da pele, tá? E aqui também na derme eu tenho a glândula sudorípara, que vai eliminar água para o meio externo ou reter, né? Aí ela fecha para impedir a saída de água. Quando nós falamos, né, da água enquanto componente químico dos seres vivos, nós falamos, né, dessa importante função da regulação da temperatura corporal, tá? E aqui, por último, na hipoderme, eu tenho os adipócitos, que são as células do tecido gorduroso, tá? Que vão armazenar gordura.
Então, aqui, ó, mostrando só para exemplificar, um tecido estratificado do esôfago, né, com várias camadas de célula. Aqui, ó, da pele, aqui essa parte superior. Então, aqui, ó, isso aqui é queratina, né? E aqui, logo abaixo, aqui eu tenho, então, o tecido epitelial. Tá? Aqui, ó, aquela especialização que eu falei, a questão dos cílios, né? Então, onde eu botei isso? Na traqueia. Essa figura de cá, ó, mostra melhor aqui os cílios. Então, esses cílios, eles vão tendo esse movimento aqui, ó, e a traqueia, então, ela é um tubo, e aí dos dois lados eu tenho esse batimento desses cílios. Então, o fluido, o líquido que está passando aqui, ó, na luz, ele é impelido, por isso que a gente escarra, né? Esse catarro, ele serve para grudar partículas de poeira, de micro-organismos, e aí esse batimento dos cílios faz com que a gente tenha aquela vontade de escarrar, de jogar isso fora, porque isso pode ser prejudicial à nossa saúde. Tá? Então, a presença desses cílios aqui, né, no tecido epitelial é uma especialização. Tá? Aqui no ovário eu tenho um tecido epitelial cúbico, tá? Aquela célula achatadinha, só para exemplificar. E aqui, né, isso aqui que estou mostrando para vocês são micrografias eletrônicas do tecido mesmo, não é só o desenho esquemático como aquele da pele, não. Então, aqui, ó, o tecido pseudoestratificado. Então, as células têm posições diferentes, dá a ideia de ser de várias camadas, mas não é. Agora, a gente vai falar de uma importante especialização do tecido epitelial, que são as glândulas, tá? Então, tecido glandular, conjunto de células com atividade característica para produzir secreções fluídas, diferentes do plasma. O plasma é a parte líquida do sangue. Então, essas secreções que o epitélio glandular vai produzir não é igual ao plasma, tá? É diferente do plasma sanguíneo ou do fluido tecidual. Eu tenho 3 tipos de epitélio glandular. Eu vou ter glândulas endócrinas, exócrinas e mistas. O que é uma glândula exócrina? Tá vendo aqui? Esse aqui, ó, é o tecido epitelial. Ele faz uma invaginação, ele entra e vai formar esse tecido glandular, onde eu vou ter aqui uma porção secretora. A glândula é exócrina quando ela lança o produto de secreção para fora, em cavidades, tá? A glândula endócrina, tá vendo aqui? Essa parte verdinha aqui é o epitélio que se especializou. E eu tenho aqui o quê? Um vaso sanguíneo. Então, uma glândula endócrina, ela vai lançar os produtos de secreção na corrente sanguínea, tá? E uma glândula mista vai produzir tanto substâncias que vão ser lançadas na corrente sanguínea, a porção endócrina, quanto em outras cavidades, a porção exócrina. Então, é uma glândula exócrina, ela tem que ter um ducto secretor, né? Um canal para jogar essa secreção fora. Então, a glândula mantém contato direto com o epitélio que a formou. Então, o epitélio aqui está em roxo, em lilás, né? E a glândula aqui está em verde. Então, uma glândula exócrina, ela mantém contato com o epitélio que a formou. Exemplos de glândulas exócrinas, as glândulas lacrimais, que jogam, né, a lágrima, então, fora, e é bem evidente. As glândulas salivares, que lançam isso na cavidade bucal. As glândulas sebáceas e sudoríparas. Então, aqui o exemplo de uma glândula salivar. Então, eu tenho a parótida, a sublingual, e aqui não está mostrando, mas ainda tem a submaxilar. Então, ó, o ducto aqui, ó, elas lançam o produto de secreção na cavidade, no caso aqui, na cavidade bucal. E uma glândula endócrina, elas produzem o quê? Produzem
hormônios. Então, o produto de secreção das glândulas endócrinas são os hormônios. E os hormônios vão controlar o metabolismo do nosso organismo, tá? Então, o sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, eles controlam o nosso metabolismo. Para quem já esqueceu, o metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas do nosso organismo. Então, esses dois sistemas trabalhando em conjunto, o endócrino e o nervoso, vão fazer com que o nosso organismo se mantenha em equilíbrio, se mantenha funcionando. Quais são as glândulas endócrinas no nosso organismo? Eu tenho aqui na base do cérebro a hipófise, que vai controlar todas as outras, tá? Eu tenho aqui, acima ali do lado do estômago, eu tenho o pâncreas, eu tenho testículos nos homens e ovário nas mulheres, eu tenho em cima dos rins as glândulas suprarrenais, e eu tenho aqui na base da traqueia a tireoide, tá? Então, todas essas são glândulas endócrinas, são especializações do tecido epitelial, tá? E as glândulas mistas, que lançam tanto os produtos de secreção no vaso sanguíneo, porção endócrina, e em cavidades, porção exócrina. Então, eu tenho o pâncreas, o pâncreas é esse de cá, tá? Então, eu tenho o pâncreas, que ele produz a insulina, que é um hormônio que vai regular a taxa de açúcar no sangue, e ele produz os sucos que vão ser lançados lá no intestino para ajudar no processo de digestão. Eu tenho o fígado, tá? Que também vai produzir tanto, aí ele vai produzir a bile, que vai emulsificar as gorduras, então vai ser jogado lá no intestino, e ele produz o glucagon, que vai regular também a taxa de insulina no sangue. Nós temos tanto os ovários quanto os testículos também são glândulas mistas, porque o produto que o ovário vai lançar em cavidades é o óvulo, e ele produz hormônios que vão para a corrente sanguínea. O testículo produz o espermatozoide, que vai ser lançado lá no canal deferente, e produz a testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Tá? Pessoal, então é isso que nós temos para falar aí um pouquinho sobre o tecido epitelial, tá bom? E fica aí uma mensagem para vocês. Estudar não é uma obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Então, a atividade já vai estar lá no Google Sala de Aula para vocês fazerem sobre tecido epitelial. Lembrando que é da apostila 2, tá? Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.